Então tá bom, vamos lá. Primeiro, de novo, agradecer vocês. Vou me apresentar aqui rapidamente. A gente não está aqui para saber da minha vida, mas eu tenho quase 30 anos de experiência trabalhando na área de inovação e transformação digital. Comecei a mexer com internet em 96, 97, acreditem, ela existia naquela época, né? Na verdade, já estava chegando aqui, conheci uns malucos que começaram a mexer com isso e a gente começou a trabalhar, então, primeiros portais, Web 1.0, e desde então eu tenho trabalhado com inovação e transformação digital dentro da indústria, especialmente farmacêutica, financeira, mas em diferentes segmentos, que atuei também na área de consultoria durante 5 anos para vários países da América Latina e em várias indústrias. E aí tive a oportunidade também de trabalhar muito com pessoas, com atendimento. Fui responsável pela área de atendimento e pela área de cuidado com pacientes em duas farmacêuticas grandes, Pfizer e MSD. Então, além desse lado, né, de inovação e de marketing, tem também uma experiência no lado aqui de hospitalidade e de cuidados com clientes e com pacientes, enfim, na época que foi quando conheci a Beatriz, né? Tenho 3 livros publicados, ou tinha até o ano passado, e a gente lançou agora em abril a Empresa Emocional, que é o tema que a gente vai falar aqui, que é um livro baseado numa experiência real que a gente teve na Prudential, na seguradora, onde a gente precisou pensar de outra forma para realmente desenvolver soluções e novos produtos e trazer inovação olhando para o cliente e conseguir vencer algumas barreiras internas que a gente tem quando a gente quer fazer um processo desse tipo, tá? Vou pedir para vocês, quando tiverem alguma pergunta, observação, fazerem, não precisam esperar para o final. Não consigo olhar para o chat, porque por uma questão técnica o chat está aqui. Se eu olhar aqui para o chat para vocês, eu não olho para a tela, então fica uma coisa meio estranha, né? Meio bipolar, assim. Então, por favor, fiquem à vontade, interrompam, comentem, falem sobre aquilo que vocês quiserem na hora, tá? A ideia é que a gente tenha aqui os próximos 45 minutos para caber dentro da nossa hora, então uma informação interessante para vocês e que traga alguns, pelo menos alguns insights ou provoque vocês a pensarem de uma outra forma, tá? Então, vamos lá, vamos começar a falar especificamente do que a gente veio falar. A primeira coisa importante de dividir com vocês e da gente falar, em que momento a gente está do mundo, né? A gente vive isso, mas a gente muitas vezes não para pensar. O que acontece? A gente teve 3 grandes revoluções industriais que mexeram com meios de produção. Então, primeiro começou a indústria, depois a indústria começou a usar processos em série, depois vem a mecanização. Quando a gente olha para isso, a gente fala que são revoluções industriais, mas na verdade são evoluções puras, né? Eu mudo o método de produção, eu mudo a forma como eu faço as coisas, mas em nenhum momento eu mudo o foco, mudo a perspectiva, mudo a maneira como isso chega para o mercado. Eu mexo para trás, eu mexo na indústria. A gente hoje vive a quarta revolução industrial e ela tem uma diferença extremamente importante em relação às outras. Ela é a primeira que traz o cliente, traz todas as pessoas que estão no entorno do negócio para o centro da revolução. Por que ela faz isso? Porque ela não mexe da empresa para dentro. Quarta revolução industrial, essa revolução que a internet e os meios digitais trouxeram, onde informação e conhecimento passaram a ficar ao alcance do consumidor de uma forma que não é dependente do negócio, não é dependente da empresa, né? Eu sou velho o suficiente para lembrar da época em que, se eu queria saber uma coisa do produto, Beatriz está olhando aqui para mim, é verdade, gente, 52 anos, eu tive o primeiro videocassete que saiu no Brasil. Só tinha dois jeitos de saber como ele funcionava, né? Ou lendo o manual, que era um negócio desse tamanho, ou ligando, na época, para Philco Ford. Sim, eu tive um videocassete feito pela Ford, eu sei que ela faz carros, mas também já fez videocassete, né? Informação relevante para o próximo bate-papo com cerveja de vocês com os amigos. E aí a gente ligava para o atendimento para saber qualquer coisa. Hoje não, né? Hoje a gente, por exemplo, e vocês sabem disso, você entra na internet, pesquisa e você já liga com uma dúvida tão específica que às vezes o próprio atendimento não sabe do que a gente está falando, porque não chegou naquele ponto, né? Porque a gente deu um treinamento mais básico, por qualquer outra razão. Então, considera-se que essa quarta revolução industrial muda tudo. Ela traz novos protagonistas para essa história.
né? Ela traz, então, a sociedade, o entorno, para o meio desse processo. Vocês vivem isso, não preciso falar, mas é importante para a gente contextualizar a história da empresa emocional. Essas pessoas que vão para o centro, elas criam uma série de problemas ou benefícios, dependendo de como você se comporta. Então, hoje você entra numa rede social, você vê o efeito de qualquer medida, de qualquer ação que você tem de imediato sem que a empresa faça nada. Então, o modelo de negócios racional, ele se complica. A gente tem desde ótimos exemplos, então, a gente vê certas medidas que são feitas por algumas companhias que dão eco enorme, e aí não vou nem falar de nenhuma empresa que está aqui ou de segmento específico para não ficar tão preso aqui, ou para ninguém se sentir chateado comigo, mas, por exemplo, a gente está vendo, eu acompanho um movimento interessante a respeito de autismo, né? A gente está vendo times de futebol criando áreas nos seus estádios para que autistas torcedores possam frequentar os estádios. Isso é muito legal, porque um dos problemas do autismo é o barulho, é a bagunça. Eles não estão divulgando isso. Quem está divulgando? Os grupos especializados, as torcidas, as faixas no estádio. E isso está trazendo um protagonismo diferente. Em 6 meses, a gente teve 14 novos clubes criando áreas desse tipo, né? E ninguém divulgou oficialmente. Então eu tenho um protagonismo diferente. Pode ir para o outro lado? Pode. Eu não sei quantos de vocês acompanharam a história da Bud Light, que fez um movimento extremamente ousado ainda nos dias de hoje, que foi trazer como protagonista da campanha uma pessoa trans. E de repente isso provocou um movimento no mercado americano de reação enorme, e eles agora têm que fazer outras medidas porque foi um caminho que dentro do público deles está sendo contestado, embora eles ganhem um novo mercado. Então esse protagonismo, ele é real. E aí isso expõe algumas coisas que o mundo corporativo não estava acostumado. Então, primeira coisa que a gente vê claramente, a gente usa muitas metodologias ultrapassadas. A forma de trabalhar, a forma de fazer as coisas, ela não funciona mais. Né? A gente vê, eu vou fazer um projeto, vou levar 2 anos para entregar. Em 2 anos o mundo é outro. 2 anos atrás a gente estava trancado em casa numa pandemia. Então, um projeto que levou um ano para sair não se adequa mais para a gente. Não, a gente vai fazer tudo para home office, a gente voltou para o híbrido, né? Agora as pessoas vão pensar no híbrido, já vai ser diferente. Então, formas de trabalhar muito lineares ficaram ainda mais ultrapassadas. Isso está mais exposto. Outra coisa que a gente percebe e fica mais claro, se eu tenho impactos maiores, impactos corporativos, as metas individuais, elas também são um obstáculo, porque eu penso no meu, né? Eu estimulo o meu colaborador a olhar o que eu estou fazendo. Isso é especialmente real quando a gente fala dessas áreas de atendimento, de hospitalidade, comercial. Se você não tomar cuidado, eu quero fechar um bom negócio, por exemplo, comercial. Mas se o resto do pessoal não tiver alinhado com isso, às vezes eu não consigo fechar negócio, né? Estava falando hoje com uma empresa para fechar um negócio e o cara já colocou comigo na linha a pessoa do depósito, porque a gente precisa saber se o produto está disponível, porque eu tenho um evento sábado onde eu preciso usar. Então, se eu não tomar cuidado, a meta do pessoal de estoque é tempo de giro. Ele está lá sentado, para ele 5 dias, um dia, 10 dias não faz diferença. Então, esse processo colaborativo e esse processo de exposição que a gente tem também expõe uma questão complicada quando eu falo de metas que não são compartilhadas. E aí eu tenho outro problema, né? Como é que eu compartilho metas se a gente não trabalha junto? Provavelmente alguns de vocês já viveram essa questão. Você tem uma meta que envolve outro departamento, quando você vai olhar, ele é diferente. Eu já vivi isso, né? Já tive projetos em que eu tinha uma data de entrega e a área de tecnologia, que eu era da área de negócio, tinha outra, 6 meses para frente. Obviamente, o que aconteceu? Ele ganhou o bônus dele, eu não ganhei o meu. Porque ele só estava preocupado em entregar daqui 6 meses. Então, esse é um ponto que a gente também começa a observar e começou a observar quando eu estava olhando as corporações e pensando como podia fazê-las melhor, como podia fazer alguma coisa diferente. É como resumo, eu podia dizer que a gente tem uma série de modelos antigos que ainda estão em vigor. E isso leva a uma coisa que eu chamei de entropia corporativa, né? Para quem lembra, é legal que a gente use essa palestra para lembrar as coisas da escola também. Vocês já aprenderam que a Ford fez videocassete, que dá para usar
num bate-papo de cerveja, agora estão lembrando o segundo grau, quer dizer, vocês provavelmente vão me odiar no fim da apresentação, mas não tem problema, né? Entropia é esse processo em que a energia vai de fora para dentro e não de dentro para fora. O que que acontece? As organizações cada vez mais estão estruturadas em silos, né? A gente vê cada área se preocupa muito com ela, cada área olha muito para o que ela faz. O que que as organizações não perceberam? E todo mundo fala, especialmente para vocês, e conhecendo também o trabalho do IB, eu sei que essa é uma discussão permanente aqui. Como é que eu olho mais para o cliente? Como é que eu faço mais para ele? Mas olha que legal. Se a gente pega todos os recursos de uma empresa, todas as pessoas de uma empresa, eu tenho um conjunto de horas que eu posso trabalhar e uma quantidade de energia que não muda. Se eu penso num gráfico onde um eixo é o esforço que eu faço para resolver problemas internos ou gasto dentro da empresa, e o outro eixo é o esforço que eu faço para atrair, manter, engajar e encantar esse cliente, quanto mais energia eu uso para resolver problemas, menos sobra para eu trabalhar com o cliente. Esse é o processo de entropia. As empresas elas estão ficando tão complexas porque cada silo pensa no seu e dá tanto trabalho conseguir engajar todo mundo e fazer todo mundo trabalhar junto, que eu estou crescendo no eixo da energia gasta internamente e reduzindo a minha capacidade de usar esse tempo e esses recursos para realmente cuidar daquilo que é importante, que é o cliente, que é entregar para ele, né? Que é fazer com que ele se sinta interessado em continuar nosso cliente. Bom, a gente falou que a gente está diminuindo o esforço, então a pergunta natural que vocês teriam é como ficou o cliente? Né? Como eu gosto do meu cliente, eu coloquei ele aqui olhando uma paisagem branca, vocês podem imaginar o que quiserem ali. Mas a vida dele não está fácil, na verdade. Tem quatro coisas que eu vejo acontecer e nas diversas empresas que a gente estudou, a gente percebe muito claramente, né? O primeiro é que todo mundo fala, toda palestra que você vai, que é importante falar, não, walk the talk, faça o que você faz. Na verdade, o que eu estou vendo as empresas fazerem é o don't walk, just talk. A gente fala, a gente escreve, a gente põe na parede, paixão pelo cliente. A gente diz, eu adoro, a gente faz campanha na televisão e põe o cliente de verdade lá. Aí quando a gente precisa usar, não acontece, né? Eu faço, eu não sei se vocês assistiram, tem uma série alemã chamada Dark. Em Dark, tudo acontece meio que numa floresta cheia de neblina. Assim, as pessoas falam. Então é meio que isso que o cliente sente. Ele vai lá, vai para um universo que ele não consegue ter clareza, porque ele ouve uma coisa, o que acontece é outra. Outra coisa que a gente tem visto acontecer bastante também é que a tecnologia que deveria simplificar a vida das pessoas complica, né? Então, de novo, eu não vou citar nomes de empresas aqui para não correr o risco de ter um de vocês assistindo, né? E ficar bravo comigo, mas a gente tem visto muitos processos de atendimento onde é virtualmente impossível chegar onde você quer. Eu preciso falar com uma pessoa, eu preciso fazer alguma coisa, você não consegue. Ah, mas eu tenho um chatbot, eu tenho a inteligência artificial, mas em situações mais complexas eu não consigo atender. É, Trabalhei numa seguradora onde, por exemplo, a gente estava criando, quando eu cheguei, eles estavam criando canais automatizados para todo o atendimento. E a gente falou, cara, vamos parar um minuto e vamos ouvir um pouco mais o cliente, vamos entender nessa jornada o que que acontece. E o produto era seguro de vida. Seguro de vida tem dois momentos críticos. O primeiro, quando você decide comprar, porque aí você vai falar da sua vida, você vai tomar uma decisão de investir para uma coisa que você não vai usar, né? Na verdade, você compra o seguro porque se acontecer alguma coisa com você, sua família vai ficar amparada. Ou o momento em que você não está mais aqui, ou a pessoa que você segurou não está mais conosco, portanto, eu preciso receber o seguro, eu preciso ligar e dizer, fulano, com perdão da expressão direta, morreu, eu preciso do dinheiro do seguro. Esse processo, onde eu conseguia fazer com mais facilidade? No site. Então, falou, olha que incrível, agora a gente tem no site. Aí a gente foi entender o que estava acontecendo. Inclusive com time de tecnologia, time de produto, vamos ouvir os nossos clientes. E a gente percebeu o quê? Que era um momento extremamente sensível, né? Eu não quero falar com uma máquina e escrever, ó, oh, André morreu na data tal, por favor, me pague. Então, muitas empresas estão indo nesse caminho sem escutar de verdade o que está acontecendo. E isso vem com uma consequência de duas situações, uma no segmento de serviços e uma no de produtos, que tudo que é oferta está ficando muito igual, né? Essa acomodação no serviço que eu presto, ou que em produtos a gente chama de eu também ou me too.
E por que isso acontece? Porque a inovação real está cada vez mais difícil. Ou é muito simples de ser copiada, ou é muito difícil de ser implementada. Então, o que eu faço? Ofereço a mesma coisa que todo mundo e fico bem ali, né? A gente não tem grandes diferenças. Você fala aqui de saúde, a gente estava falando de hospitais, está falando do Einstein. Se você entrar neles como paciente, e eu tive 3 internações de familiares nos últimos 6 meses em 3 hospitais diferentes, por casualidade. Cada um tem uma personalidade, mas o serviço é cada vez mais difícil de diferenciar, né? Inclusive, alguns médicos falam: olha, eu opero aqui, 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 escolhe. E é muito parecido o que eu ofereço, né? E não entendo isso como uma crítica, isso é uma percepção que a gente vê em pesquisa. E por que que a inovação real é tão difícil? Porque como cada um está olhando o seu umbigo, como a gente olha ali atrás, cada um está olhando o seu silo, cada um está olhando o seu espaço, eu não olho como um todo o que eu preciso fazer para ser diferente. Mas, André, a gente está vendo tanta coisa inovadora, pois é, mas as principais inovações vêm de gente de fora dos seus segmentos. Normalmente, nessa hora, alguém entra ali no chat, faz uma pergunta, estou olhando aqui, aliás, não tem nenhuma. É, Já falei, perguntem ao vivo, tá, gente? Eu prefiro a pergunta ao vivo do que o escrever, embora a Fernanda tenha escrito aqui, tadinha, ela quer falar aqui das perguntas. Vocês podem mandar por escrito se tiverem vergonha, mas a gente pode também conversar mais. A Uber é uma super inovação, mudou o mercado de transporte. Airbnb mudou o mercado de acomodação. Verdade. Aí eu faço uma pergunta para vocês. Desde que vocês começaram a usar o Uber, tem alguma evolução significativa? Ou essa se mudou? Não. O Vinícius balançou ali, cara. Isso é exatamente isso. Então você fala, por quê? Porque ele acomodou. Aí você olha o 90, abre, tira a marca do app. Eu falo que o melhor exercício que você pode fazer, e eu aprendi isso uma vez com um chefe, quando a gente estava discutindo slogan de marca, ele me falou, troca pelo nome do concorrente. Olha, gente, tá vendo? Eu juro para vocês, tudo que eu estou falando tá aqui, né? Olha como a gente passou por slides bonitos, tá? Depois vocês olham, por favor, e me ajudem, que aí a Beatriz me convida de novo. O que que acontece ali? Pega o teu slogan, pega o teu produto, o teu serviço, imagina que ele é oferecido para um concorrente. Ele é igual. Uber 99, tudo isso que a gente estava falando tem essa característica, né? Se a gente não olhar qual é a cor do app, você não sabe quem você está usando. É acomodação nos serviços. Então eu trago uma inovação, todo mundo copia, fica no mesmo lugar. Quando isso acontece, a gente precisa pensar em outra forma de trabalhar. A gente precisa mudar a forma de pensar, na verdade, não é só de trabalhar. Se eu não mudo a forma de pensar, eu não mudo a forma como a organização evolui. Porque a gente já fala, né, de querer fazer isso, a gente já pensa em mudar. E aqui a gente não vai ficar falando dos exemplos, todo mundo quando fala de Uber, tá falando, mas ninguém quer ser a Kodak, ninguém ser... Não, óbvio que ninguém quer, porque a gente quer olhar para frente. Uma das discussões mais importantes que a gente tem quando a gente fala de negócios, e que foi o que nos levou a pensar num modelo novo com uma empresa emocional, é que eu tenho que parar de olhar para o passado e pensar no que vem para trás. Eu tenho que olhar para a tendência, eu tenho que pensar, olhar para o futuro, eu tenho que pensar no que muda e como eu me preparo para isso. E a gente vê chegar um mundo que precisa de outras coisas na companhia. Tem 4 coisas que a gente diz que são necessárias quando eu falo de um novo modelo e quando eu começo a pensar em alguma coisa que é diferente do que a gente tem hoje. Então, primeiro, para projetos, já se percebeu que a estrutura que a gente trabalha hoje não funciona, né? Que quando eu tenho uma coisa muito grande para entregar, quando eu tenho alguma coisa muito complexa, eu levo tempo demais para oferecer benefício para o cliente. Eu levo tempo demais para ter reflexo do meu negócio. Então, existe uma metodologia que vocês todos devem conhecer, que é a metodologia ágil, que tenta fazer isso com projetos. Isto mostra para nós que se eu penso em qualquer organização, ela hoje precisa ser mais ágil. Ela precisa responder mais rápido para o mercado. Ela precisa trabalhar de uma maneira mais eficiente do que ela trabalhou hoje. Não dá para chegar e dizer, olha, você me mandou uma proposta, eu levo 72 horas para aprovar você ou não. Por quê? Porque o meu concorrente aprova em 24 horas ou aprova na hora, né? Como eu falei para vocês, trabalhei numa seguradora. A gente tinha um processo de aprovação de seguros de vida que levava 72 horas, exatamente como mencionei para vocês.
Um dos concorrentes tem um sistema que faz essa análise em 2 horas. Vocês acham que os bancos utilizavam mais qual das ferramentas? Concorrente. Por quê? Porque era mais ágil. Segundo ponto importante, eu preciso de organizações mais flexíveis. Eu tenho cada vez mais públicos, eu tenho necessidades cada vez mais específicas. Eu tenho pessoas, entidades, organizações me pedindo coisas muito diferentes e eu não posso ter padrão. Uma das discussões mais interessantes que eu tive nessas últimas semanas foi com um grupo de cientistas de dados e a gente está falando da complexidade que é hoje fazer um formulário, especialmente para analisar comportamento. Como é que a gente olha uma tendência, né? Pego a informação que eu tenho, pego o comportamento, vejo o que aconteceu e a partir disso tomo uma decisão. Está cada vez mais difícil olhar para esses dados. Até que eu estou vendo algumas mensagens, vou só acabar essa frase e a gente já olha aqui, tem um comentário do Uber para a gente não perder. E aí tem uma outra aqui, ó, tem como compartilhar o documento. Adileia, depois a gente deixa o documento disponível para vocês, tá? Sem nenhum problema. E aí vocês podem recuperar aquele começo e qualquer coisa a gente fala. Então, eu estava contando para vocês sobre análise de dados. Alguns produtos são baseados em comportamento, não é? Se vocês têm carro, vocês sabem disso. Uma das perguntas que você faz quando você vai aprovar um seguro ou fazer qualquer coisa é gênero. Já é o primeiro cuidado que a gente tem que ter aqui, né? Não posso mais falar sexo, eu tenho que falar gênero. Muito bem. Seguro de vida é igual. Vários processos de saúde em que vocês trabalham são semelhantes. Trabalha em farmacêuticas, onde você faz análise de aplicação ou de resultado do produto a partir do gênero ou da característica genética que aquele indivíduo tem. Muito bem, e o que acontece com uma pessoa que fez uma transição de gênero? Como é que eu trato essa pessoa? Como é que eu faço, por exemplo, se eu tenho um modelo de dados e de precificação baseado no gênero, como é que eu faço isso? Eu não tenho histórico, eu talvez não tenha volume. Então eu preciso ser mais flexível. Eu preciso entender que o meu produto, o meu serviço, talvez tenha que ter características diferentes ou perca algumas das características que ele tem hoje, né? Vinícius colocou aqui, para não perder, que na Itália o Uber foi obrigado a prestar um serviço premium e ser mais chique que o táxi para operar. Apenas assim a empresa pensou numa personalização para o local. Exato. E aí, se você pensar nisso, o que provavelmente os concorrentes dele lá fizeram? Façam o mesmo serviço, né? Cria um Black, cria um Premium. Hoje, talvez a única diferença que você percebe no Uber é que ele tem o comum e tinha o Black. Aí eles perceberam que tinha um buraco. Agora tem uma categoria no meio. Por que tem a categoria no meio? Porque antes o Uber básico ele sempre vinha com ar-condicionado ligado, balinha, água. Aí eles passaram a pagar menos. O cara tirou a balinha, tirou a água, tirou o ar-condicionado. Então, cria uma categoria, te cobra um pouco mais, mas você pode escolher se você quer o ar e a que temperatura. Mas no fundo, é o mesmo serviço. E no outro dia, provavelmente, você vai achar um 99 Premium. Você vai achar um Lady Driver Premium. A Prefeitura de São Paulo tem um aplicativo igual ao Uber. Quer dizer, olhem que modelo, a que ponto a gente chega na comoditização desses serviços. Então, preciso ser mais ágil para conseguir ganhar da minha concorrência, preciso ser mais flexível, preciso ser mais adaptável, como eu comentava com vocês. E aí é o que a Beatriz estava falando no começo. Eu falo que não tem que ter foco no cliente. Eu tenho que construir a organização ao redor do cliente. Eu tenho que começar nele. Porque foco é uma coisa externa, né? Eu olho, então tá lá. As pessoas, ele não está aqui, ele está lá. Se ele está ao redor, ele está no centro. O tempo todo, quando eu tenho um círculo e tem uma coisa no meio, eu estou olhando para o meio do círculo, né? Uma das brincadeiras que a gente fazia quando discutia foco do cliente em eventos e coisa do tipo, na época que eu era consultor, era dizer que o foco no cliente é bacana. O problema é que tem gente que faz o foco com uma lente de microscópio e realmente aprende, e tem gente que usa o binóculo, então tem o foco. Mas ele está a 60 quilômetros e deixa ele lá, que é melhor que se ele chegar mais perto ele cria problema. Então, como é que eu crio essa organização? Para onde eu vou? E aí que a gente chega naquilo que a gente veio contar para vocês aqui, que é o conceito desse novo modelo de negócios que a gente propõe. É juntar a razão que eu já tenho hoje, que domina o mundo dos negócios, com a emoção dos colaboradores. E por emoção, não é a emoção pela emoção, é a sensibilidade, é a percepção, é o conhecimento, para criar uma nova organização. Que organização é essa? Quando eu junto essas duas coisas, eu dou as boas-vindas a vocês, a empresa emocional, que é
uma organização que vai combinar o melhor da lógica com o melhor da emoção para gerar resultados e para trazer novos negócios. Para quê? Para garantir que essa organização se perpetua, para garantir que ela evolui junto com o mercado, junto com os clientes e junto com todo mundo que está ao redor dela como organismo. Como é que a gente define uma empresa emocional? Ah, ela é uma estrutura. Não. A gente chama essa empresa de organismo vivo. Porque nada é mais ágil, nada é mais flexível, nada é mais adaptável do que um organismo vivo. Tá aí a gente para mostrar, né? A história do ser humano é essa. A gente já viveu nômade, viveu, se estabeleceu, viveu no frio, vive no calor, vive no deserto, vive na tundra, vive em cidade, vive no campo, passou por uma pandemia. Gente, um mês antes da pandemia, se dissesse, cara, você vai ficar 6 meses trancado em casa, você não vai sair, você falava, bacana, eu vou morrer. Ninguém morreu, né? Não por ficar trancado em casa. Se você morrer, vai Covid. Mas não por ficar trancado em casa. A gente se adaptou. A gente criou modelos de trabalho, modelos de sobrevivência, modelos para manter a nossa sanidade física e mental. Então, qual que é a nossa proposta? Eu preciso parar de pensar na empresa como um CNPJ, como algo duro, como algo estável, como algo permanente. Ela tem que ser um organismo vivo, ela tem que ser uma organização que se transforma, que evolui ao longo do tempo e se modifica de forma fluida para conseguir entregar o que ela precisa, porque cada vez o que ela precisa entregar é diferente. Né? Isso faz com que a gente tenha que trazer o conceito de equipes que são transversais e colaborativas. Não dá para a gente continuar trabalhando como a gente viu lá atrás, quer dizer, na verdade eu vi, porque vocês não estavam vendo o slide, desculpem, trabalhar como aquele silo que a gente viu, que está lá só pensando nele, na plantação ao redor dele e em existir por ele mesmo. Né? Enquanto uma área de finanças fala, eu quero gerar resultado, não importa o que acontece lá no comercial, não importa o que acontece em marketing, não importa o que acontece no atendimento, isso não vai funcionar. Eu preciso estimular a colaboração e eu preciso estimular essa responsabilidade compartilhada. E para isso eu vou precisar pensar a organização de um jeito diferente. Eu começo com o princípio de dizer, bom, onde isso precisa começar? Onde ao redor do cliente, bacana. Ao redor do cliente, o que eu faço? Tá lá, boto ele no meio, não faço nada. Então, se a gente fala que o mundo está mudando muito, que o cliente está mudando o mundo, que tudo está sendo diferente, eu preciso ter, então, uma organização, e essa, para mim, é uma imagem que representa, que simplifica tudo que a gente está falando aqui. Eu preciso de uma organização que é quase um camaleão, porque ele entende o entorno e se adapta a esse entorno sempre que é necessário. O que é interessante quando você fala do camaleão? Né? Porque ao contrário de certos animais que a gente fala, né? Darwin estudou isso, como os mexilhões nas diferentes ilhas tinham características diferentes. Então, onde tem árvore alta, ele voa, onde não tinha mais, ele evoluiu até um bicho que não voa, mas tem um bico maior, porque as sementes estão próximas, o outro tem um bico mais comprido, porque tem muitas pedras e tal. O camaleão, ele é sempre camaleão. O camaleão, ele não perde a sua origem, ele não perde a sua essência, ele não perde o seu propósito e os seus valores, se a gente pensar numa companhia. Mas ele está sempre adaptado, ele sempre se modifica para ter o melhor resultado que ele pode ter e para ser o mais integrado possível com esse entorno que a gente está vendo. Então, essa é a organização que a gente quer. A gente quer uma organização que é sempre o que ela é, mas ao mesmo tempo ela tem a capacidade de rapidamente entender uma mudança no entorno, rapidamente se integrar a ele, sobreviver a esse período e eventualmente olhar uma nova mudança e passar por ela também. É bacana, estudo é perfeito. Mas como é que eu começo a tangibilizar isso? Como é que eu faço isso funcionar? Que capacidades a gente tem que desenvolver na nossa organização? A gente precisa desenvolver 4 capacidades na organização. E antes da gente falar dessas capacidades, eu queria reforçar a frase que eu deixei aqui para vocês. Conhecimento na empresa emocional, engajamento, colaboração são mais importantes do que um organograma, porque a relação do organograma ela mostra o quê?
só qual é a minha área de formação e especialidade. Quando eu estou falando do cliente, eu tenho que deixar isso um pouco de lado nessa empresa que é ágil, flexível e colaborativa, para trabalhar de forma única, integrada em grandes times. E essa organização vai fazer estas 4 coisas. É uma organização que precisa sentir, pensar, construir e a partir daí evoluir. Legal, mas como é que eu falo disso para os meus times ou para os seus chefes e digo, cara, como é que a gente mostra isso para as pessoas? Porque se eu falar em 4 verbos, é difícil a gente tangibilizar e conectar isso. Então, bacana, vamos falar um pouquinho de cada um. E aí a gente vai converter isso numa coisa muito simples, né? Ou pelo menos vocês vão me dar essa liberdade, porque já que eu escrevi o livro, eu acho que é simples, né? Talvez depois vocês me dizem se vocês concordam. Vamos começar pelo sentir. Quem sente? Qual é o órgão que sente? Qual é a coisa no nosso coração que concentra no nosso corpo, que concentra isso? É o coração. Então, o time que a gente chama de time do coração é uma organização, de novo, transversal, que tem que envolver pessoas dos vários segmentos para sentir a dor do cliente e fazer com que isso de fato chegue a toda a organização. Porque esse é um ponto, e Beatriz e eu discutimos há muitos anos. Como é que eu faço isso acontecer? O problema é que a gente sempre diz isso é responsabilidade da área X. Quando eu paro de falar de área e falo em times e tiro especialidade, formação, faculdade do nome, eu começo a derrubar o silo que está construído lá atrás. Eu gosto de um exemplo que não é da área de saúde, mas que é muito fácil de entender. Vamos pensar num banco que oferece serviços B2B, então para outras empresas. O público-alvo dele é o gerente financeiro. Perguntei para 3 diretores de marketing de instituições financeiras. Vocês chamam o seu gerente financeiro, o cara do seu financeiro, que paga o seu salário, para participar dessa discussão? Os 3 olharam para a minha cara e falaram: por que eu ia chamar? Ele é finanças? Cara, porque os caras que você vende estão sentados na cadeira deles. Os 3 olharam para minha cara e falaram: nunca pensei nisso. A partir de agora eu vou chamar esse cara para as minhas discussões. Pode parecer simples, mas não é, porque senão a gente estaria fazendo. Então, eu preciso trazer esse conceito, eu preciso abrir a mente das lideranças, mas eu preciso mostrar como isso funciona. E é para isso que o time do coração serve. Ele é mobilizador, ele é catalisador. Provavelmente muitos de vocês vão se identificar mais com o time do coração, o que é natural, mas a gente não pode deixar de lado os outros e deve participar em todos eles. Porque olha só, eu senti a dor do cliente. E esse é um problema que acontece em áreas comerciais, áreas de UX, áreas de marketing, áreas de pesquisa. Legal, traga um monte de coisa, traga um monte de ideia, né? Até porque quando eu sinto a dor, a gente já começa a pensar. Então, primeiro passo, o coração tem que sentir a dor, não tem que fazer qualquer filtro. A gente só sente e a gente traz ela para dentro, né? Quando isso vem para a companhia, qual que é o próximo passo? O que que a gente precisa fazer? Como é que a gente trabalha? Entra em ação o segundo time, que é a mente. A mente tem elementos também de todas as áreas, de muitas das áreas que estavam no coração. E que tem que fazer o quê? Tem que ter que papel. Então, lembram? Era sentir, segundo verbo de ação, pensar. Quando eu penso, eu pego aquelas dores e eu tenho que encontrar soluções para elas que são escaláveis e sustentáveis. Gente, vamos lá. Eu gosto dessa imagem porque para mim a mente ela é o farol, né? Vocês lembram das histórias, né? Hoje em dia a gente tem instrumentos de tecnologia que deixaram os faróis obsoletos, mas qual que é o conceito do farol? No meio da tempestade, eu ilumino o caminho e levo você para a segurança. É isso que a gente faz, porque o coração ele é uma tempestade de emoções, ele é uma tempestade de descobertas. E aí eu preciso que alguém olhe e fale, tá bom, mas vai para lá. Posso trabalhar a mente sem as pessoas que ouviram a dor do cliente? Não posso, porque senão ela é pura razão e ela não sabe o que que ela está fazendo, por que que ela está fazendo. Então, as pessoas da mente têm que estar lá entendendo a dor, pessoas do coração têm que estar aqui na mente também, para não deixar isso virar número ou estatística ou uma decisão puramente técnica. Então, o time da mente nesse caminho, ele vai, junto com o coração, fazer isso funcionar.
Percebem quando a gente falou lá atrás da razão e da emoção da empresa? Então, a empresa é o racional e o emocional traz emoção, que a gente aqui nos dois primeiros passos já começou a combinar isso, já trouxe emoção, trouxe razão, de uma forma simples, né? Para vocês conversarem com os seus pares, chefes, colaboradores, isso é muito simples de entender. Bacana. Se eu pego um coração e pego uma mente, e aí os dois sentiram o mundo, sentiram o que está acontecendo, pensaram naquilo que precisa fazer, mente e coração só vão conseguir construir nosso terceiro verbo se elas estiverem no corpo. Então, eu junto um time que é capaz de construir aquilo que eu preciso, formatar o serviço, desenvolver um produto, criar uma solução de tecnologia, enfim, chegar a alguma coisa que eu possa fazer e possa entregar. E isso, mas eu tenho que garantir o quê? Que esta construção, ela não é feita só do ponto de vista técnico, que ela respeita aquilo que a mente pensou e que ela respeita aquela dor que o coração sentiu. E olhem que bacana, como a coisa fecha, né? Isso é antroposofia também. Uma mente e um coração sem um corpo não podem fazer nada. Um corpo que não tem um coração, mas só tem mente, por exemplo, ele pensa, mas ele não sente. Então ele vai ser absolutamente racional. Ele é inteligência artificial. Ele jamais vai passar certos limites. Um corpo que tem coração, mas não tem mente, ele vai assumir riscos demais porque ele é absurdamente emocional e talvez ele não sobreviva. Se eu não tiver um equilíbrio e não trabalhar de forma cooperada nos três estágios, eu não consigo fazer coração, mente e corpo chegarem em algum lugar. Eu não consigo perpetuar o meu negócio. E por isso que a gente diz que o grande desafio do corpo é esse. Eu preciso equilibrar o que o coração sentiu, o que a mente me trouxe e fazer isso de uma forma adequada. Por exemplo, uma vez eu estava desenvolvendo uma solução para times de vendas. O meu time do coração, e o que eu estou contando para vocês é a história real. Eu implementei isso dentro do time da seguradora. A gente tinha uma unidade de negócio que funcionava completamente nesses quatro grupos. E a gente, como time do coração, identificou que tinha um problema, que eles não usavam a solução porque eles tinham um calendário pessoal e eu não tinha nenhuma forma de sincronizar esse calendário, de ter o calendário que era o calendário de visitas comerciais com o calendário pessoal, porque a solução de CRM da companhia não conversava. Foi para a mente. Né? Nessas discussões, se fosse um processo linear, isso ia para um produto, para onde ia dizer, cria um calendário. Se eu chego no calendário, aí entrego para o corpo e falo, cria um calendário. Isso ia levar um ano e eu ia chegar com o calendário e provavelmente não ia funcionar. Por que que não ia funcionar? Se vocês têm um calendário corporativo e um pessoal, vocês sabem que esse é o nosso maior dilema da vida corporativa, né? Todos os nossos compromissos pessoais estão num lugar, todos os profissionais estão no outro. Eu não quero carregar o meu celular ou minha agenda pessoal com as coisas do negócio, mas também não quero que meu chefe saiba que eu estou indo no dentista às 5 da tarde amanhã. Então a gente ia fazer uma coisa que não ia funcionar. Como a gente trabalhou nesse modelo, o time do corpo participou com a gente das discussões com o cliente. E o time da mente, né, então produto, tecnologia, todos eles estavam integrados já no estágio de entender a dor. E no meio da conversa, o time de tecnologia falou: pera um pouquinho, você precisa de um calendário novo. Vocês estão aí pensando, aqui enquanto a gente fala de ser a mente, pensando num calendário dentro da solução. Por que que a gente precisa do calendário lá? Aí o coração, né, no papel de coração a gente não, assim, a gente não tá, a gente pensou nisso como solução, mas a dor, na verdade, é enxergar tudo num lugar só. E aí o corpo falou, então bacana, agora eu entendi a tua dor, eu não entendi o que você quer. Não, eu não sei o que você quer, eu sei o que você quer resolver. E a solução foi muito mais simples do que a gente imaginava. Né? A gente acabou descobrindo que os calendários, todo mundo usava ali iPhone, que os calendários do iPhone podem ser abertos dentro de qualquer solução. A gente falou, pronto, não construímos nada, entregamos em 30% do tempo, com 20% do custo que essa solução ia ter. Então, quando eu faço tudo compartilhado, eu começo a ter uma situação diferente de colaboração. E como eu falei para vocês, fica ainda mais claro que o corpo é tão melhor quanto coração e mente estiverem aptos a usar o que ele tem de melhor. Da mesma forma, a mente, quando ela recebe o alimento correto do coração e percebe corretamente a capacidade que o corpo tem para fazer, e coração, da mesma forma,
como ele usa a razão da mente para também conseguir entender limites do corpo, por exemplo, e capacidades para fazer. Bacana, falamos dos 3 primeiros. Fiz isso. Então, a gente tem uma organização super legal. Pergunta que sempre vem quando a gente termina de falar do corpo. Mas, André, você falou que tem que ser ágil, tem que ser flexível, tem que ser adaptável. Esses 3, ainda não entendi como é que eles vão fazer. Bacana. Para isso que serve o 4º elemento, que é a alma. A alma, e peço desculpas para vocês que agora eu vi que tem um C ali sobrando, é, a alma é o fim desse processo. Então, quando mente, coração e corpo fazem uma entrega, eu preciso que todas essas pessoas envolvidas neste processo, e mais aqueles especialistas em algumas áreas que talvez não tenham entrado antes, talvez treinamento não tenha participado, talvez recursos humanos não tenha entrado, juntos olhem para aquilo que aconteceu, olhem para o processo, façam a sua lição de casa, entendam o que foi bom, o que foi ruim, e aprendam com esse passado para construir um futuro diferente, para que no próximo ciclo, quando a gente for começar esse processo de novo e a gente for ser outra vez coração, né, a gente faça isso ainda melhor, entenda melhor a dor, traduza isso melhor quando a gente for mente e resolva isso melhor quando a gente for corpo. E aí onde eu volto outra vez? Na alma, para entender se isso funciona. Eu dizia para a Beatriz mais cedo, o que eu gosto aqui, gente, é que isso é muito simples de entender. Se você falar para qualquer pessoa, qualquer colaborador, e é por isso que a gente acredita que essa é uma metodologia super funcional e que as empresas vão ter muito sucesso aplicando, qualquer um entende o que é coração, mente, corpo e alma. E é isto que a gente precisa ser. E aí eu tenho, mais uma vez, trago o emocional, porque a gente também tem empresas que têm alma e que querem melhorar e que querem evoluir, que é um dos princípios de uma das tendências que a gente tem hoje, que é o capitalismo consciente, onde você só ganha se todos ganharem. E é isso que a gente quer construir com um processo como esse, né? Sei que a gente está aqui perto do final do nosso horário, prometo para vocês que eu não tenho mais 160 slides, tenho aqui só, olha, vou até fazer a conta para ninguém brigar comigo, tenho mais 3 e um obrigado. Sei que vocês vão me dizer também que na teoria isso parece ótimo, mas na prática tem desafios. Tem, é verdade. E como a gente já implementou esse conceito, eu posso dizer para vocês quais são os maiores e algumas coisas que a gente pode fazer para evitar que esses problemas aconteçam. Primeiro problema vai acontecer em qualquer situação de transformação: resistência à mudança. As pessoas tendem a se estabelecer e a trabalhar com o modelo que elas têm hoje. Elas tendem a usar aquilo que elas têm hoje como uma forma de proteção. O que é importante a gente perceber aqui? Por que as pessoas resistem? Por que o ser humano resiste? Olha lá de novo, né? A razão ela não funciona bem aqui, é emoção pura. Porque normalmente a gente muda porque a gente entende que é necessário se adaptar. Várias correntes da psicologia, quando elas estudam mudança, elas identificam a mesma fase crítica. A mudança em si não é o problema é a antecedência e a expectativa de mudança. Quando muda, acabou. Vocês já mudaram de chefe pelo menos uma vez na vida. Quando o cara senta na cadeira, chama você e fala: Oi, eu sou seu chefe novo, então agora vamos ver o que a gente vai fazer. Pô, o cara tá lá sentado, né? Ele, ela, não importa quem seja, tá lá sentado na cadeira e vai colocar você para trabalhar de outro jeito. Qual é o problema? Não é esse dia. O problema é a semana inteira anterior que você ficou perguntando para seus amigos e colegas de companhia como é que ele é, o que ele faz, o que ele gosta. Então, a gente tem que entender que um processo desse de transformação, quanto melhor ele for conduzido, mais fácil ele vai ser. E daí a importância da segunda frase. Formar é muito maior do que informar. Qualquer mudança que eu faço numa empresa, normalmente ela é comunicada. Eu não envolvo, eu não engajo, eu não conto o conceito. Por que a gente fala tanto desses 4 times? E a gente fez questão, por exemplo, quando a gente implementou, que todo mundo, do vice-presidente à recepcionista do escritório, tivesse com a gente nesse processo e escreveu coração, mente, corpo e alma na parede do escritório. Porque a gente queria que todo mundo que entrasse perguntasse por que está escrito coração, mente, corpo e alma aqui. Porque a gente sentava e fazia em 10 minutos um resumo disso que eu estou contando para vocês, e as pessoas falavam: Ah, entendi. A gente falava: Você não entendeu. Você começou a estar informado sobre o que está acontecendo, né? No livro tem o segundo anexo, ele é um manifesto que a gente diz que
toda empresa deveria adotar quando quer ser uma empresa emocional. Eu escrevi esse manifesto na parede de entrada do escritório e todo colaborador novo no primeiro dia lia o manifesto, tinha meia hora comigo, meia hora com o vice-presidente para entender como aquilo funcionava e assinava esse compromisso com a gente na parede do escritório. Então, a gente estava formando uma mentalidade muito mais do que só informando sobre as coisas, né? Outro ponto é que quando eu falo de transformar a companhia, isso vai levar um tempo para acontecer. Então, lideranças e gestores precisam entender que neste processo a gente vai evoluir, que nem todo mundo das áreas que não são áreas de contato direto com o cliente vai participar na primeira iniciativa que a gente tiver, onde a gente está formando uma equipe de coração que é mais ampla, mas que eu vou precisar de tempo. E que aquele time talvez leve um pouco mais de tempo para dar resultados, porque ele precisa também aprender a trabalhar. Eu preciso aprender a ser coração, se eu sempre fui uma área mais técnica. Eu preciso aprender um pouco do lado mais técnico, se eu sempre fui coração. Então, eu preciso também evitar e esclarecer que esse time precisa de tempo. E o último item é um item óbvio, mas que a gente precisa trazer para cá. Se a gente fala de um time que olha para, pensa e evolui, eu tenho que criar um ambiente propício ao erro, e aí de verdade também não é discurso, né? Porque este time vai acertar muito mais do que errar, mas ele vai ter um compromisso geral de que aquela é a melhor solução. Mas o ambiente muda, o mundo muda e eu posso precisar de ajustes. Então, esses 4 pontos são os pontos mais importantes para considerar em qualquer mudança, em qualquer esforço de transformação, nesse sentido de trazer a emoção de uma forma mais forte para dentro da empresa. Tá? Para a gente já caminhar aqui para o nosso final, eu queria contar uma história para vocês. Vocês estão vendo aí na imagem 3 dos colaboradores que a gente teve dentro da ProSol, a empresa onde a gente testou esse conceito, e vocês estão vendo ali um videogame 100% funcional que foi construído pelo time que trabalhava lá usando a metodologia da empresa emocional. Para provar para eles que a gente podia ter resultados muito melhores como colaboradores e como equipe, a gente fez o seguinte: a gente ia ter dali 6 meses, um dia onde todos os familiares eram convidados a visitar a companhia. E a gente desafiou o time a construir alguma coisa que mostrasse para os seus familiares o nosso trabalho em equipe e como nós éramos uma coisa única. E alguma coisa que a gente pudesse mostrar não só para eles, mas que nos lembrasse da nossa razão de existir, que era ser uma única equipe com focos comuns. Mas vocês sabem que isso é muito difícil quando eu falo de foco no cliente, porque eu demoro, porque eu preciso mobilizar a organização. Então, feito esse desafio, a gente fez uma segunda provocação. A gente tirou todo mundo 2 horas por semana e eles tinham mais 2 horas adicionais, cada um que não precisava ser em equipe, para criar esse projeto com uma condição: ninguém podia exercer o papel que tinha dentro da companhia. Então, o cientista de dados, ele não podia fazer pesquisa e análise. O especialista em UX não podia pensar no que seria a interface dessa solução. A gente não falou o que era, tá, gente? Eles podiam criar qualquer coisa, eles podiam fazer desde uma apresentação de teatro a construir um prédio, fazer qualquer coisa. A gerente de projeto não podia ser a gerente do que quer que eles fossem criar. E eles chegaram à solução de construir essa máquina de fliperama. Para vocês, hoje eu posso contar, né? A gente se inspirou numa iniciativa feita pelo Marcelo Marques, que era diretor de tecnologia da MSD e que sabia que isso era possível. Também tem essa história, ele conta um pouco dessa história no livro, para quem tiver interessado. E em 2 semanas, gente, eles saíram da necessidade de criar alguma coisa, trabalhando em fases como coração, mente, corpo e alma, para esta solução. E no dia 20 de novembro de 2019, eles apresentaram para suas famílias. Essa foto é do dia que a gente tirou o pano. Eu não tinha visto. O Kleber, que é o meu coautor do livro, que é o experiente, a gente não tinha visto, porque nós nos colocamos também nos papéis de cliente ali para ajudá-los, e a gente foi surpreendido por um fliperama que era absolutamente funcional, como a gente queria, e que está lá até hoje. Uma boa parte desse time tomou caminhos diferentes profissionais, cresceu, se desenvolveu, não é mais parte daquela unidade de negócio, mas até hoje, se vocês fossem à sede da Prudential no Rio de Janeiro,
A empresa mudou de sede, a gente passou por uma pandemia e esse Prubol, como a gente chamou, está lá mostrando que o trabalho em equipe é capaz de fazer. Gente, é impressionante, vou contar para vocês, porque essa caixa que vocês veem em volta, ela é madeira, eles serraram, construíram, colaram e fizeram. É a sincronização de telas, igual o fliperama de verdade. Quem fez foi uma menina que era redatora. Ela falou, não, eu vou aprender e vou fazer. Então, ali a gente mostrou para eles que quando todo mundo participa de todo o processo, que é o que a gente prega numa empresa emocional, o resultado é único e incrível. E é tão incrível que toda vez que alguém na Prudential fala, não sei se tem espaço, todos eles me mandam mensagem quando ficam sabendo, dizendo, pelo amor de Deus, não deixa destruírem isso. Se precisar, eu arrumo espaço na minha casa de tanto engajamento que a gente criou. Então, para a gente terminar aqui, eu tinha prometido para mim mesmo que eu não atrasaria vocês muito, né? Dentro do horário que a gente colocou aqui para vocês, porque eu sei que todos vocês têm compromissos, têm horas, têm tudo. Pois é, Vinícius, que desafio. É super bacana. Tem algumas coisas interessantes no processo. Se vocês quiserem, quem quiser, depois me manda uma mensagem, me fala, eu posso contar a história em mais detalhes, né? Mas para resumir tudo isso que a gente falou, tem três frases para mim. Primeiro, é que a gente fala de uma empresa emocional e a gente fala de transformação, tem uma coisa que está perdida no mundo. A gente fala de transformação hoje. Qual que é a palavra que a gente cola em transformação? Digital. Especialmente agora, né, com o ChatGPT e tal, todas essas histórias. Não, transformação é sobre pessoas. Clientes são pessoas. Então, no fundo, transformação é sobre clientes. E é por isso que eu preciso de uma empresa emocional, de uma empresa que colabora em todas essas quatro fases que a gente viu, porque senão o foco no cliente se perde na entrada e não anda no resto. Por isso que a gente diz que todo mundo participa de todas as fases. Gente, digo para vocês, a nossa experiência lá foi muito interessante, porque eu tinha gente, essa menina que era redatora, ela foi tão impactada por esse processo que ela hoje é PO numa grande empresa de saúde, porque ela aprendeu isso tudo e falou, cara, o corpo é legal, a mente é legal, eu quero passar por esse ciclo. Ela saiu do que seria mais especialidade de foco no cliente, passou por áreas de desenho de produto e hoje ela trabalha como gerente de projeto e cresceu em 3 anos absurdamente, porque ela tem uma visão de tudo tão incrível, trabalhando nas quatro áreas, que ela está léguas à frente de muita gente que eu conheço no mercado. Então, se essa é a mensagem principal quando a gente fala da empresa emocional, eu preciso de uma organização mais ágil, uma organização mais flexível, uma organização que se transforma. Se ela se transforma, e transformação, como está escrito aí, é sobre pessoas, e os clientes são as pessoas mais importantes para nós, ela sempre se transforma ao redor do cliente e se transforma para ser ainda melhor para ele. E com isso, faço aqui o meu compromisso, são 5h30, estou aqui para a gente bater um papo, responder perguntas, enfim, deixar o tempo para isso para quem precisar. Né? Bacana, a Edilane se inscreveu aqui, né? É importante trazer isso à pauta. É essa provocação que a gente quer fazer e levar para as empresas, né? Até quando a Beatriz falou, não, teu chefe precisa ver, é isso que a gente quer fazer. E para isso, para a gente abrir para as perguntas e tudo, dizer para vocês que esse conceito está disponível no livro Empresa Emocional, Hora daquele Merchandising Final, né? Ele está disponível nas principais livrarias de São Paulo, em versão física, nos sites e nas livrarias, então, Livraria da Vila, até na Livraria Cultura, embora ela quase não exista mais fisicamente, está na Amazon, tem versão em e-book. Então, para quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre ele, tem o site ali, ou ele tem, o livro tem uma página no LinkedIn, também para quem quiser acompanhar o que a gente vai começar ali, o que a gente está gerando de conteúdo, e fico à disposição de vocês agora para as perguntas, ou para quem quiser depois, a gente também tem uma série aí de iniciativas para ajudar vocês a levarem esse conceito dentro das suas empresas. Bom, obrigado pela paciência. Bom, temos Depois. alguém alguma pergunta queira fazer, gente? Como nós estamos no mini grupo, no mini meeting de só membros, vocês podem fazer pergunta ao vivo, não precisa ser pela chat também. Alguém quer trazer alguma pergunta? Pode falar. Temos uns minutinhos, para nós começar um pouco atrasado. Eu não tenho hora, gente. Eu só terminei aqui no horário respeitando aqueles de vocês que têm outros compromissos,
ou por conta do fim do dia querem sair se foram ao escritório por conta do trânsito, tá? Mas eu não tenho limites aqui. Alguém quer falar alguma coisa? Bia, Oi, Bia do Carla da gente. Vida Opa, Link, tudo bem? Pode falar, Desculpa. Luciana. oi, quero muito agradecer. Você não faz ideia como agregou essas informações que foram ditas aqui. Estou trazendo esse material, eu criei um material aqui, exatamente falando sobre isso, aqui chama a cultura Customer Centric, que nós estamos inserindo, já está no planejamento estratégico da empresa, e iniciamos, inclusive, semana passada, a apresentação para cada cliente, para cada funcionário. A importância de trazer uma boa experiência para o cliente não é realmente só responsabilidade do comercial, e sim de todos da empresa. Todos têm que estar engajados. Então, você pode ter certeza que o que você falou hoje vai me agregar muita coisa. Muito obrigada aí por estar Que aqui bom. realmente ouvindo aí vocês. Obrigada. Imagina, obrigado você. E como eu falei, se precisar de alguma coisa, e aí isso não se restringe a dizer assim, ah, mas tem que contratar um negócio desse. Não, se precisar de alguma coisa, meu contato está aqui nesse processo. Fico à tua disposição e de todos vocês. Ó, tem uma situação assim, tem uma coisa aqui, e que você acha? Enfim, a gente sempre pode conversar para ajudar nesse processo. Falei mais cedo para a Beatriz, né? O que eu quero é que a gente tenha empresas melhores e que elas façam isso, sejam mais eficientes para todos nós. Então, o que vocês precisarem, podem contar comigo também para isso. E Vou te aquilo que indicar para o, te que trazer o- aqui, com certeza. e aquilo À que disposição. o André comentou, gente, então, é hospitalidade também, faz parte. Nós estamos falando de mente, estamos falando de alma, estamos falando aí estamos falando de corpo, porque tem que ter ação, tem que ter movimento para realizar, mas tem que ter principalmente coração e alma, porque sabe Total. o quanto que isso pesa dentro dessa conexão que ele colocou claramente. Então, assim, foi muito legal, faz muito sentido. Lembrando que vocês podem depois, nós vamos editar e vamos disponibilizar depois na TV Hospitalidade essa nossa fala, nosso bate-papo de hoje. Tá bom? Legal. Então, assim, vocês ficam à Bacana. disposição. E o contato dele vocês também têm. E o André é bom mesmo, gente. Ele realmente Imagina. é brilhante. Tudo que ele se propõe a fazer, viu? Então, acho que foi muito gostoso. Agradeço a todos vocês. Um bom final de dia para todos. Obrigada para quem veio. E depois a Fernanda vai mandar só uma pesquisinha para vocês avaliarem aí como é que vocês acharam. E também, por favor, sugiram temas bacanas para fazer para os mini-meetings, que mini-meetings é petit comitê para os membros. E temas que podem ser variados. Tá bom? Então, Bacana. obrigada para Obrigada, Bia. todos. Um bom final de dia para vocês e bom descanso quem vai parar e bom trabalho quem vai continuar. Obrigado. Tchau, Obrigado, tchau. André. Obrigado, Bia. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Muito Obrigado. obrigado, viu? Obrigado. Tchau. Tchau, 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 tchau.